E o tema de hoje é um tema muito especial para mim. E é um tema em que eu queria abordar já há um tempo, mas eu achei que ainda não era o momento de falar sobre ele. Mas abrindo as caixinhas de pergunta lá no nosso Instagram, @ousadamenteoficial, que eu vou deixar até o arroba aqui para você ir lá nos seguir. Lá nós fazemos enquetes, tem postagem todos os dias, interações. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer que vale super a pena, você é muito bem-vindo lá. E vamos falar hoje sobre borderline ou transtorno de personalidade borderline. Fique até o final, que no final a Gra vai revelar o porquê de tão especial esse assunto é para ela. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema porque muitas pessoas são borderline e não sabem identificar que são. Muitas pessoas sofrem muito por ser borderline e, de uma certa maneira, outras pessoas também sofrem, né? Pessoas que estão aí ligadas ao convívio do borderline. E o que é isso, afinal, Gra? Antes eu quero dizer a vocês, sejam bem-vindos aqui ao Ousadamente, esse quadro maravilhoso que é o Saúde de A a Z. E hoje vamos à nossa primeira alteração aí da saúde, que é o transtorno de personalidade borderline. Por que borderline, Grazi? Por que eles chamam assim? Borderline quer dizer as bordas, porque quando eles começaram a estudar sobre esse perfil, eles perceberam que o border não é nem uma psicose e nem uma neurose, ele fica às bordas. Porque ao contrário das outras alterações psíquicas, o borderline é uma personalidade, é um jeito de ver a vida. Então, embora o border, em alguns níveis, ele possa desenvolver algumas neuroses, ora, algumas psicoses, outras, ele não é enquadrado no diagnóstico como sendo aí uma neurose ou uma psicose, por isso é o border, fica às bordas. E no que consiste isso, Gra? Consiste em instabilidade aí de humor, instabilidade nas relações, principalmente afetivas. É uma pessoa que tem uma personalidade muito instável. É um bipolar, Gra? Não, não é um bipolar. O bipolar, ele já se enquadra aí como um neurótico, horas como um psicótico, porque ele tem um perfil, uma mudança abrupta e muitas vezes sem algo externo que consiga, digamos, explicar o porquê a mudança do humor, né? O border não. O border é aquela pessoa que ela tem uma autoestima muito baixa, muito baixa. Na verdade, ela tem uma rejeição muito grande dentro de si. Então, a forma como o border se enxerga é uma forma completamente diferente do que eles realmente são. Porque, geralmente, os borderlines são pessoas extremamente inteligentes, geniais, muito bons no que eles fazem. São pessoas que têm características muito, assim, marcantes, principalmente quando eles se empenham em fazer algo. Eles se doam 100%. São pessoas muito inteligentes mesmo e multi-artísticos. São pessoas que sabem fazer muitas coisas. O border, ele é artístico. Ele é aquela pessoa que ele é ator, ele é cantor, ele tem envolvimento com artes. Pode ser pintura, escrita. São os melhores atores, porque o border, ele não se identifica com uma personalidade. Então, ele entra no personagem. Então, quando você vê os melhores atores, certamente eles têm transtorno borderline. Porque ele entra no personagem, ele é o personagem.
E às vezes dá até trabalho de sair daquele personagem, porque como ele não se sente com uma personalidade, ele se joga ali naquele personagem. Daquele ator mesmo que fez o Coringa, ele é borderline. E vários outros. A cantora Amy Winehouse era borderline. E outros gênios aí que também eram borderline. O que é que acontece, Gra? Existem graus de borderline. A pessoa pode ter um grau leve, pode ter um grau moderado e um grau mais grave, mais elevado. Existe também o traço de borderline. Como é que eu identifico isso? É quando nós estamos apaixonados, nós ficamos um pouco borderline, para vocês entenderem. É aquela sensação de querer estar o tempo todo com a pessoa, querer fazer tudo para agradar a pessoa, se dedica ao máximo pela pessoa, né? Quando a gente tem aquela coisa da paixão. Só que isso passa, depois de um tempo passa, né, a paixão. E o border é um eterno apaixonado. O border, ele é o contrário do psicopata. O psicopata, ele é 100% racional. O borderline, ele é quase que 100% emoção. Então, isso é bom até um certo ponto, porque ele é aquela pessoa que no relacionamento ele vai te levar no céu. Certamente os melhores relacionamentos, principalmente no início, você vai ter com borderline. É aquele cara, é aquela mulher que faz tudo por você, que gosta das mesmas coisas que você gosta, que faz tudo para te agradar, que se anula, né? Só que isso, com o tempo, acaba meio que sufocando o parceiro, né? E o border, ele é assim. Ah, Gra, mas às vezes o border pode ser psicopata? Não. Como é que eu sei diferenciar? Porque existem, lembra que eu falei aquelas variações onde o border pode se tornar, ficar naqueles extremos de neurose e psicose? Quando ele se sente muito ameaçado, isso naquele grau mais grave de border, ele se sente muito ameaçado, ele pode fazer loucuras, são aqueles mais passionais, né? Mas qual é a diferença? Como eu sei, o psicopata, quando ele faz algo, uma maldade, ele quer fazer e sempre ele quer ganhar status e poder. O border não. Quando ele faz alguma coisa assim, tipo, agredir fisicamente o parceiro, ou esfaquear o parceiro, digamos assim, ele faz por emoção e ele se arrepende. O psicopata não se arrepende. E ele faz tudo porque ele sempre quer ganhar poder e status. Ele não tem sentimento. Já o border tem sentimento demais. Então pense aí. Amor é um sentimento, paixão, felicidade, alegria. Mas o ódio, a mágoa, a raiva também é um sentimento. Então o border, ele pode ir nos dois extremos. Tem também a diferença de border. Ele pode ser o autodestrutivo, que é aquele que quando se sente num grau muito grande de rejeição. Porque o maior sentimento que move o borderline, ele é o sentimento de rejeição. É uma rejeição muito forte que o border sente. Então, ele cria muitas vezes na mente dele situações que às vezes nem aconteceram, mas ele acha o tempo todo que ele está sendo rejeitado, ou que ele vai ser rejeitado, ou que ele vai ser traído. Então, quando ele se sente muito rejeitado, ele tende a se automutilar. Sabe aquelas pessoas que se cortam? Então, eles são mais introspectivos, eles fazem mais algo em si. Nunca querem tirar sua própria vida, eles querem tirar aquela dor que eles estão sentindo. Eles tentam muito, né, suicídio, mas poucas vezes acontece. Quando acontece é porque errou a dose. E aí, o que é que acontece? Existe o outro que ele é mais explosivo, então ele agride o parceiro. Tem um caso muito clássico de um border assim grave, que ele era desse tipo agressivo, que é a Heloísa, aquele personagem lá de Mulheres Apaixonadas. Quem não assistiu, vai lá ver. É uma borderline clássica, daquelas mais graves. E você vai ver como ela faz tudo por paixão, por amar demais, né? Mulheres que amam demais.
É um caso mais severo de borderline, onde ela já, aquele amor, aquele possessão, aquela coisa sobre o marido, ela se anulava, a vida dela não tinha mais sentido, ela era 100%. E eu tô querendo dizer, borderline são pessoas incríveis. Os melhores relacionamentos vai ter com borderline, amizade. Só que a dificuldade do border é mais de relacionamento afetivo e com a família. Ele tem muita dificuldade de se relacionar assim, né? Vínculos afetivos, porque ele se sente sempre rejeitado. Ele tem uma insegurança muito grande. Sabe o que acontece com o border quando ele tá num relacionamento? Ele faz tudo pro outro. Ele se humilha, ele deixa o outro pisar, ele deixa o outro fazer o que quer. E aí, sofre muito. Sofre demais. Porque ama demais. Porque o border, ele perde a identidade. Ele, na verdade, ele se sente sem identidade. Então, ele faz tudo que o outro, que agrada o outro. Se o border namorar um surfista, ele vai aprender a surfar. Ele vai aprender tudo sobre surf. Se ele namorar um roqueiro, ele vai virar roqueiro. Se ele namorar um evangélico, ele vai virar um evangélico. Então, é muito bom pro outro, porque é uma pessoa maravilhosa. E perceba como o border é uma mente genial, porque conseguir se adequar a qualquer coisa. Só que o border, quando ele está num relacionamento, para ele poder equilibrar isso com a carreira, é muito difícil, porque ele é muito focado no relacionamento, então as outras coisas meio que se dissipam. Então, geralmente quando eles estão solteiros, eles são geniais na carreira, vão fazer. Quando estão no relacionamento, isso vai interferir. Eu anotei aqui 10 características, né? Disfunções cognitivas, tida como a medicina tradicional traz como disfunções cognitivas do border. O que é isso, Gra? A forma que o border pensa. Até aqui, primeiro, padrão de pensamentos desorganizados e muito intenso. O border, ele é muito sentimental, então ele sente tudo muito intenso. Só que por ele ser muito inseguro, ele sempre pensa que o outro está pensando mal sobre ele. Ele tem uma insegurança muito grande, que ele está sendo julgado, que ele não é suficiente para o outro. Ai, será que o outro vai achar isso de mim? Não. E tem aquela confusão de pensamento sempre pro negativo. Ele nunca se enxerga brilhante como ele é. Segundo, muda de ideia o tempo todo, principalmente nos relacionamentos, tá? Por exemplo, ele quer fazer uma surpresa pro parceiro. Depois ele pensa, não, e se eu for e ele não gostar? E se eu for ela não gostar? E se ela não gostar da minha roupa? E se eu não estiver bem? Aí bate aquela insegurança. Vou ou não vou? Sabe? Tudo pairando o outro, sempre o outro, que o outro vai pensar. Tem dificuldade em aprender nas relações antigas. Então, o border, ele sofre o pão que o diabo amassou nas relações. Aí lá terminou. O parceiro às vezes não aguenta mais de tanta pressão, que acaba sufocando. Ou ele mesmo dá aquele revertério que ele tem aquela coisa, não quero mais, separa. E aí depois, aquele relacionamento abusivo, o border se coloca muito em relacionamentos abusivos. E é aquela coisa da lei da atração que eu já falei, né? Que você acaba atraindo por vibração, padrão vibracional. Todo sentimento, ele é egoísta demais dele. Então, se o border tem uma rejeição muito grande, ele provavelmente vai se envolver e atrair pessoas psicopatas no relacionamento para poder machucar ele, rejeitar ele e ele se sentir mais rejeitado. Então, ele teve aquele relacionamento muito abusivo, onde ele foi muito rejeitado, ele termina. Mas ele acaba voltando, ele não aprende com os padrões, porque o medo dele ficar sozinho é tão maior que ele prefere ficar naquele relacionamento sofrendo. E, gente, é muito sofrimento. É sofrimento demais que o border passa. Por essa rejeição tão grande, esse não se enxergar maravilhoso como é. E aí, tem essa coisa de não aprender e acabar voltando para os padrões antigos. Tem também uma instabilidade na maneira que ele enxerga as coisas, né? Como eu já falei, ele se sente sempre menor do que ele realmente é. E certamente você conhece pessoas que são border, que são
geniais. E a pessoa fala assim pra ele, mas fulano, você é maravilhoso, você é isso, e ele não se enxerga. Como é que você fica com essa pessoa? Ele não enxerga. Ele tem pensamentos antecipados sobre abandono. Às vezes o relacionamento tá ótimo, mas ele fica... E se essa pessoa conhecer alguém melhor do que eu e me largar? E se essa pessoa perceber que eu não sou a melhor pessoa pra ela? Não tem nada no relacionamento, mas ela fica sempre projetando o pior lá na frente. Temor excessivo de sofrer rejeição, né? Ele tem esse sentimento de rejeição. De certa forma, quando ele é rejeitado, alimenta esse sentimento, mas ele tem medo de ser rejeitado e ele acaba sendo rejeitado, porque por medo de ser rejeitado, ele acaba sendo muito controlador nos relacionamentos. Por medo de perder, por medo da pessoa largar ele, por medo da pessoa encontrar outra pessoa. Mesmo ele sendo sensacional e se dedicando 100% ao relacionamento, ele acha sempre que quando foge alguma coisa do controle, a culpa é minha, eu podia ter feito mais, eu poderia ter feito mais, sendo que ele sempre se anulou e deu 100% dele na relação. Mas ele acha isso. Não suporta ficar sozinho. A ideia de ficar consigo mesmo, da solitude, é insuportável. É uma dor como se fosse morrer. O coração aperta como se fosse ser insuportável. Então, o Borner fica naquela relação que tá dolorosa, que tá magoando, que tá massacrando, mas ele fica porque ele tem medo de ficar sozinho. Então, a pessoa vai falar, fulano, como é que você fica nessa relação? Você pode, aí às vezes vai no psicólogo, faz acompanhamento, você não vai morrer. Você tem a capacidade de ficar com você, vai passar, não, mas ele acha que não vai superar. Sem aquela pessoa a vida não tem sentido. Então ele prefere ficar ali sofrendo, sendo rejeitado, maltratado, mas ele não sai da relação porque ele tem pavor a ficar com ele, né? Da solitude. Seus objetivos e valores acompanham sua instabilidade emocional, como eu falei. Quando ele tá num relacionamento, se tiver tudo ok, ele fodástico naquilo que ele faz. São brilhantes mesmo. Mas se tiver qualquer problema no relacionamento, ele já não consegue trabalhar direito, ele já não consegue estudar direito, ele já não tem concentração, porque a vida dele está 100% naquela relação. Lembrando, o Border não tem namorado, mas ele tem um amigo, ele tem a família, o pai, a mãe. Ele vai ter sempre essa relação que se trata a afetividade com alguém dessa forma. Então, é muito doloroso isso, né? Pensamentos rígidos e inflexíveis. Tem aqueles amigos que estão de fora vendo aquelas relações e fala, fulano, você merece algo melhor. Fulano faz isso com você. Você se anula tanto. Não, mas a mente... Não, mas eu posso carregar, eu posso fazer melhor para fazer a relação dar certo. Isso é porque ele não ouve. Ele não ouve. Para ele é aquilo ali, porque ele é muito também, ele é muito intenso. Ele tem dificuldade de ouvir o que o outro tá falando, porque na cegueira daquela coisa de não ser rejeitado, ele prefere ficar naquela relação. Ele não consegue, às vezes os amigos sofrem por ver o sofrimento deles naquele relacionamento e ele não enxerga, ele prefere ficar ali e tal, porque ele tem aquela mente inflexível, tem dificuldade. Pensamento de crítica muito grande, ele se sente sempre menor, ele é sempre menor, o relacionamento tá dando errado porque eu fiz alguma coisa errada. Não, e aí se ele está num relacionamento com um psicopata, misericórdia. Aí o psicopata se aproveita daquilo ali para dizer, não, eu fiz isso com você porque você errou. Então ele tá sempre se culpando, ele tá sempre se achando a pior pessoa do mundo. Ele tá sempre acreditando naquilo que foi dito a ele, que realmente ele tem culpa, que realmente foi ele que fez a relação chegar naquele ponto. Então percebam como é sofrida a vida do borderline. E por que a Gra falou para vocês que é muito importante falar? Porque ao longo dessa jornada, a Gra descobriu e foi diagnosticada com um transtorno borderline. E muita coisa que eu vivia eu não entendia na época.
Então, quando eu descobri que eu era borderline, foi algo assim que caiu como uma bomba, né, em cima de mim. Porque eu vivi muito, na verdade eu só tive relacionamentos abusivos com pessoas que não tinham nada a ver comigo e pessoas que me magoaram muito. Eu tenho 32 anos agora e nunca tive um relacionamento saudável, pra dizer assim, modelo. Sempre fui abusivo de alguma forma. Tive poucos relacionamentos sérios, mas o pouco que eu tive foram todos nessa pegada. E eu não aprendia, eu não compreendia. Eu só vim entender o que era isso agora, recente, quando eu comecei, por isso que eu falo a importância do autoconhecimento. Quando eu comecei a estudar psicologia, lembra que eu falei que existem os graus de borderline? Uma pessoa que tem um borderline leve e moderado, ela consegue, assistindo esse vídeo, identificar se ela é. Mas se ela já é um grau mais grave, ela tem dificuldade, lembra? Somos pessoas que muitas vezes temos dificuldade, inflexibilidade de ouvir o que o outro tem a dizer sobre nós, de crítica, né? Então, por conta dessa inflexibilidade, uma pessoa que tem um grau de borderline mais grave, ela não vai se enxergar. Ela vai assistir, ela vai para o psicólogo, ela faz acompanhamento, mas ela não é tão simples, né? Como o meu grau, que era mais moderado e tal. Eu consegui identificar, e também na terapia, porque o terapeuta ele não diz, você que descobre, você vai se descobrindo, né? Aos poucos, percebendo nas entrelinhas das coisas. E também nesse processo foi quando eu conheci a linguagem do corpo, que me ajudou muito no processo de cura, tá? Eu digo que eu estou curada, né? Porque eu compreendi o que era que eu precisava entender, eu precisava saber para poder fazer. E a linguagem do corpo me ajudou a entender o que é. O que tem uma capacidade psíquica mais elevada, digamos assim, de receber de Deus, do céu ali, as informações, os insights, as coisas. A gente tem aí essa capacidade maior. Por isso a gente também tem muitos dons artísticos. E aí eu fui descobrindo, né? Porque o border, ele não sabe quem ele é. Então, o que é que cura o borderline pela linguagem do corpo? É saber qual é a missão da alma. Porque enquanto a gente não descobre a missão da nossa alma, a gente fica perdido. Então, a gente se adequa à personalidade do outro. Quem me conhece há muito tempo sabe o quanto eu trocava de cabelo e eu não entendia. Era uma busca da minha alma para entender quem eu era. Eu trocava muito de cabelo, era algo surreal. Era algo que via que tinha algum descontrole. Nos meus relacionamentos, quem me conhecia sabia o quanto eu me anulava pelo outro, o quanto eu me permitia ser humilhada. E eu tinha vergonha quando eu descobri de falar. Tanto é que a primeira vez que eu tô falando aqui, ninguém sabe, agora todo mundo vai saber, né? E isso não muda nada, muito pelo contrário, eu me sinto muito orgulhosa, porque eu decidi, o border ele precisa se conhecer. Então eu decidi que eu iria ficar aí há uns anos sem um relacionamento sério, porque eu precisava saber quem é Graziele, eu precisava descobrir quem sou eu. Porque agora quando eu entrar no relacionamento eu já sei quem sou eu. Então eu descobri meus dons artísticos, eu descobri aqui, esse canal nasceu, veio de um insight, de um sonho, que é para poder também passar para as pessoas tudo que eu tenho aprendido. Nada é em vão. Meus dons aí com a música, com o teatro, a encenação, o humor, a dança, né? Esses dons artísticos, coisas que estavam dentro de mim e eu não sabia. Então, quando o border descobre qual é a missão de alma dele, ele se cura. Então, hoje, eu me sinto livre e pronta para entrar num relacionamento, porque agora eu não vou mais me anular. Hoje eu sei quem sou eu e sei que o outro tá aqui para somar comigo. E eu não preciso deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém.
Eu tenho que ser quem eu sou, porque hoje eu sei quem eu sou, mas eu andava perdida. Então desenvolve depressão, porque não sabe quem é, obesidade, porque pode ter compulsividade alimentar. Então várias coisas que eu desenvolvi na minha vida foi por conta do transtorno borderline e eu não sabia. Por isso que eu resolvi abrir para vocês. Quando eu vi lá nas caixinhas que pediram esse tema, eu falei, não, agora é a hora de abrir. Agora é a hora de abrir para as pessoas, né? Isso. E muitas pessoas passam por isso, sofrem e não sabem por quê. Mas porque eu quero ajudar. Porque eu sei que tem muitas mulheres, a maioria dos casos de borderline são em mulheres. Existem homens sim, mas é no menor nível. Mas existem homens border também. Mas é mais mulher. Eu tô aqui para ajudar, eu quero poder partilhar as minhas vivências. Como foi que eu consegui descobrir, como foi que eu consegui me curar mesmo, né? Compreender, entender quem sou eu é muito libertador. E de fato hoje eu sou uma outra pessoa. Na verdade hoje eu sei quem eu sou. Antes eu era tantas outras pessoas, né? Antes eu fui várias. E hoje eu sou Graziele e é delicioso ter me encontrado e saber que eu sou essa mulher maravilhosa e superado toda aquela dor da rejeição que nasceu já em mim, na minha alma, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que precisa ouvir, assistir esse vídeo muito importante. Deixe o seu like para o YouTube mandar para mais pessoas esse conteúdo maravilhoso. E se você não é inscrito, já se inscreve. Beijos da Gra e até o próximo programa.